Olá, tudo bem? Hoje o tema vai ser osteoporose e artrose. Quando os pacientes mais idosos vêm passar comigo, eles chegam e falam assim: doutor, então, eu vim porque eu tenho dor no joelho, né? Afinal, o senhor sabe, eu tenho osteoporose. E aí vem o erro aí, na verdade é um mito, né? A osteoporose não dói assim do jeito que você pensa que dói. O que causa a sua dor é a artrose, o desgaste no joelho. Então eu fiz esse vídeo aí para a gente desmistificar o que é artrose e o que é osteoporose, tá bom? Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, eu sou ortopedista, especialista em cirurgias, doenças e lesões no joelho. Então vem comigo aí para mais um vídeo. Contextualizando aí a situação, então normalmente um paciente idoso, né, mais de 60 anos, às vezes nem tão idoso assim, né, uns 40, 50 anos. E aí ele, quando é idoso, ele vem no consultório acompanhado de alguém, né, seja um neto, o filho, algum cuidador, né, algum acompanhante. E ele queixa de dor lá no joelho, às vezes com deformidade também. Ele até fala: então doutor, eu não tinha esse joelho torto assim, foi ficando torto. Alguns já tem, né, de longa data deformidade no joelho, mas mesmo esses que já têm deformidade no joelho, eles falam que está piorando, está ficando mais torto ainda o joelho. Às vezes tem alguns episódios do joelho ficar inchado, que a gente chama de derrame, né, água no joelho, ele incha. E o pior, né, ele se queixa muito da perda da independência. Várias coisas que ele fazia antes, ele não consegue mais fazer por causa dessa dor. Deixa de fazer compra, de limpar a casa, de se divertir, dançar, malhar eventualmente. E muitas vezes essa dor está associada à dor em algum outro lugar do corpo. Por exemplo, na coluna, que é muito comum, mais comum aí, no ombro, que é o segundo lugar mais comum, mas às vezes outros lugares, por exemplo no quadril, nos pés, mas o mais comum mesmo é coluna e ombro. E aí que vem a confusão, né? Começa a nascer a confusão de osteoporose e de artrose, porque as duas doenças ocorrem em pacientes mais idosos, né, acima de 60 anos, e tem deformidade, elas acabam provocando deformidades, principalmente na coluna, e tem dor em vários locais, principalmente na coluna também. Mas eles vêm pela dor no joelho e aí associado a isso tem dor na coluna também. E aí quais são os problemas de não saber a diferença entre osteoporose e a artrose? O primeiro deles é que a maioria desses pacientes chegam sem o diagnóstico, nem de uma coisa nem de outra, né? E aí acaba por conta disso não tratando. Então eles ficam lá sofrendo por anos e anos sem tratar, principalmente porque existe aquela lenda, né, de que osteoporose não tem cura, e não tem tratamento, e a artrose também não tem tratamento, não tem cura. De fato, nenhuma das doenças aí tem cura, mas tem tratamento, tem o que fazer sim, tem como melhorar a qualidade de vida do paciente. Por isso eu fico contente quando eles vêm, né? Que pelo menos surgiu uma gota de esperança. Normalmente o acompanhante, né, mais novo, que tem essa gota de esperança. Por isso até que eu faço esses vídeos aí, que normalmente quem vai assistir vai ser você, né, o filho, né, do paciente mais idoso. Então leve o seu avô, pai, né, para ser consultado, ser avaliado. E aí vamos então definir o que é osteoporose e o que é artrose. Primeiro, osteoporose. Em linhas gerais, osteoporose é o osso frágil. E aí, o que acontece nesse osso frágil? Vamos imaginar uma colmeia lá de abelhas. Tem aqueles negocinho lá, aquelas formas hexagonais. Cada parede ali, cada forma hexagonal ali, a gente chama de trabécula no osso, né? A gente vai fazer uma comparação com a colmeia, mas pensa na colmeia como um osso. Então cada uma daquelas formas hexagonais é uma trabécula óssea. Essas trabéculas dão a sustentação para o osso. E aí,
quando o indivíduo vai envelhecendo, existem outras causas, mas normalmente é pelo envelhecimento, essas trabéculas aí vão diminuindo, porque as células do osso que são responsáveis por produzir essas trabéculas, elas deixam de fazer isso. Elas deixam de sintetizar o que a gente chama de matriz extracelular. Matriz extracelular é como se fosse o cimento ali da casa, né? Para dar sustentação. Mesma coisa aí nessas formas hexagonais, ela dá a sustentação. E aí vai diminuindo essas trabéculas, e aí o que acontece? Forma um vazio no osso, e aí o osso fica mais frágil, ele pode desabar, e então que a gente chama isso de fratura. É uma fratura por insuficiência do osso, o osso está fraco. E isso acontece principalmente em mulheres maiores de 65 anos, a partir de 65 anos, e homens a partir de 70 anos, ou então em homens ou mulheres mais jovens do que isso, quando eles têm algum fator de risco para desenvolver a osteoporose, por exemplo, o uso prolongado de corticoide. Quais são os sintomas de quem tem osteoporose? Não tem sintoma. A osteoporose é uma doença silenciosa, não dói. Não dói até o momento que quebra, que aí quando quebra vai doer. Quando quebra, vai ter deformidade. O lugar que mais quebra no osso, pela osteoporose, no corpo, é o fêmur, lá no quadril. Fêmur proximal, que a gente chama. Outro lugar comum de se quebrar, não é o que mais quebra, mas é muito comum, é a coluna. Esse é um dos motivos porque os idosos ficam com aquela coluna mais tortinha, corcunda, que é justamente as vértebras ali torácicas, elas vão achatando, não aguenta, né? Vai quebrando, achatando, aí vai dando dor, deformidade. E aí o que é pior? Além de acontecer isso na coluna, ocorre também a atrofia muscular, que aumenta ainda mais a dor, aumenta ainda mais a deformidade e aumenta a incapacidade funcional do idoso. Já quando ocorre uma fratura no fêmur proximal, no quadril, aí é mais grave, porque aí não tem muito para onde correr. Acaba indo para o hospital e tendo que operar por causa dessa fratura. No joelho, isso também acontece, assim como todos os outros lugares do corpo, mas a fratura mesmo é mais comum no fêmur proximal, lá no quadril. E aí também na coluna, no húmero proximal, no ombro também. Esses são os lugares mais comuns de fratura por osteoporose. E a osteoporose, então, ela ocorre no corpo inteiro, não é uma coisa localizada, é inteiro. Tanto que o diagnóstico da osteoporose é feito por meio de uma radiografia especial que a gente chama de densitometria óssea. Ela vai avaliar alguns locais importantes. O primeiro deles é no fêmur proximal, no colo do fêmur, né, lá no quadril. Outro lugar que avalia é na coluna também, a coluna lombar. E um outro lugar também que é avaliado é no punho, o rádio distal, que a gente chama. Nessas três regiões a gente avalia a densidade do osso, por isso o nome do exame é densitometria óssea. E aí, conforme o valor que der nessa densitometria óssea, a gente sabe se tem osteoporose, osteopenia ou se é normal. A osteopenia seria um estágio intermediário entre um osso normal e um osso com osteoporose. Na osteopenia, o osso ainda não está super fraco, mas ele já está mostrando sinais de que a estrutura dele já não está boa, então também precisa tratar. Outro método que a gente utiliza para estimar o risco de fratura, aí já é um método indireto de diagnóstico de osteoporose, é uma tabela de risco chamada de FRAX. Essa tabela de risco, ela estima qual é o risco de uma pessoa ter fratura por causa de osteoporose. Então ela pega várias características da pessoa, por exemplo, o peso, resultado de densitometria óssea, a idade, fatores de risco, por exemplo, o uso de corticoide e outros vários fatores, coloca um programinha, né? Esse programa calcula e estima o risco. Aí a gente sabe se precisa já tratar ou não a osteoporose. E a artrose, o que vem ser a artrose?
Também, em linhas gerais, né, resumindo, ela é o desgaste da articulação. Seja ela do joelho, do ombro, do tornozelo, é o desgaste da articulação. E aí, qual o paralelo que a gente faz, né? Lá na osteoporose, o paralelo foi lá com a colmeia, com as trabéculas ósseas que vão se perdendo. Na artrose, é o seguinte, vou mostrar aqui no modelinho. Aqui. Nesse modelinho de joelho, em azul, nós temos a cartilagem do joelho. A cartilagem é um tecido bem hidratado, ele é mais amolecido do que o osso e ele serve basicamente para auxiliar a diminuir o atrito entre os ossos, né? Aqui, ó, esse aqui é o osso fêmur, esse é da tíbia do joelho, né? Eles têm que dobrar e esticar, né? Sem que fique batendo um osso no outro. Para melhorar esse atrito, diminuir o atrito, existe a cartilagem, tem o menisco também, tem um líquido dentro do joelho. Esses 3 fatores aí ajudam a diminuir o atrito, né? A cartilagem é um deles. Só que aí, com o passar do tempo, com a idade, a cartilagem vai diminuindo, vai morrendo, né? Diminuindo a espessura da cartilagem. Essa diminuição a gente chama de artrose, que é o desgaste da cartilagem. Algumas coisas fazem esse processo ser mais rápido, por exemplo, uma fratura, lesão de menisco, aumento de peso exacerbado, tudo isso acabam desgastando mais rápido a cartilagem e favorecendo o surgimento da artrose. E aí qual que é o problema da artrose? Na artrose, vamos ver aqui no outro modelinho, ó. Aqui começa nesse aqui. Aqui começou a desgastar a cartilagem, viu que tá vermelhinho? Aí o osso começa a deformar. Por quê? Começa a ficar batendo, né, de forma bem leiga, osso no outro osso, como se fosse 2 pedras. Você pega 2 pedras, bate uma na outra e fica batendo. Elas vão esfarelando, desgastando. O osso é a mesma coisa, ele vai esfarelando, desgastando e vai ficando torto, deformado. E aí veja que no fim, ó, ele está todo deformado aqui, ó. Esse aqui é o osso já com bastante artrose e esse aqui é o normal. Olha o normal, como é que ele é mais retinho, lisinho, e o outro aqui cheio desses negocinhos aqui, ó. Esse é o problema da artrose. E a artrose, diferente da osteoporose, ela dói, justamente porque ela machuca o osso. O osso, quando ele é machucado, ele dói. Diferente da cartilagem. A cartilagem ela não dói, né? Mas aí quando a lesão já é grande e pega o osso, aí começa a doer. Por isso a artrose é dolorosa. Além disso, a artrose ela é um processo inflamatório também. Além de ter a parte mecânica, né? Por exemplo, você se machucou e aí acaba dando artrose, tem a parte inflamatória também. São produzidas algumas substâncias que a gente chama de citocinas. Essas substâncias elas vão destruindo a cartilagem e provocam inflamação dentro do joelho. A inflamação ela é dolorosa, porque ela causa sinovite, aumenta o edema, o inchaço no osso, isso tudo provoca dor. Por isso a artrose ela é bem dolorosa, do ponto de vista mecânico e inflamatório. Assim como a osteoporose, a artrose ela é mais comum em mulheres e indivíduos idosos, que é um processo também do envelhecimento. De sintomas. Sintomas da artrose, quais são? A dor, que eu já comentei, deformidade, que eu também comentei, o joelho ele fica torto, seja mais para fora ou para dentro, a gente chama isso de genovaro ou genovalgo. Genovaro é o joelho para fora, genovalgo é o joelho para dentro, que fica encostando um no outro. Perda de movimento no joelho, você deixa de conseguir dobrar todo o joelho, esticar todo o joelho, até o ponto que pode o seu joelho ficar duro, rígido. Alguns casos mais graves de artrose, o joelho é rígido, a gente chama isso até de anquilose, quando o joelho não mexe nada. E também tem a limitação das atividades físicas, queda da qualidade de vida, às vezes o paciente fica até deprimido por isso, né? Muita dor, não consegue fazer nada, aí deprime também, acaba aumentando o peso também, e aumentar o peso piora a artrose por 2 motivos, né? Pelo fator mecânico da carga, 2, pelo fator inflamatório. Quem é obeso
acaba tendo mais inflamação no corpo por conta das vias de sinalização lá das células. Quando tem muita gordura, a via de sinalização modifica para uma via mais inflamatória, que é mais dolorosa também. E onde pode ter a artrose? Ela pode ter em qualquer lugar do corpo que tem articulação, mas normalmente ela não é difusa, igual a osteoporose, em todo o corpo. Ela escolhe, né, entre aspas, ela escolhe algumas articulações, o joelho, a coluna, quadril. O lugar mais comum no corpo é o joelho. O outro lugar comum é o quadril. Também pode dar nos ossos da mão. Já viu aquelas pessoas com a mão mais torta? É a artrose nos ossos da mão. Quando dá em vários locais do corpo, normalmente está associado a doenças autoimunes, por exemplo, a artrite reumatoide. Mas normalmente assim ela é mais localizada em uma ou outra articulação do corpo, diferente da osteoporose, que é o corpo inteiro que tem osteoporose. E aí então a grande diferença entre osteoporose e artrose é que a osteoporose é uma doença só no osso, o osso fica frágil. E a artrose é uma doença que dá na articulação. E aí vem uma pegadinha que é o fator de confusão. A artrose é uma doença da articulação, certo? E a articulação não é só cartilagem. A articulação ela tem a cartilagem e o osso. Olha só o modelinho aqui. Isso tudo aqui é a articulação do joelho. Tudo isso aqui. O azul é a cartilagem. Mas o osso também faz parte da articulação. Então na artrose tem a doença na cartilagem e no osso também. Inclusive, esse osso que fica perto da cartilagem, a gente chama ele de osso subcondral. Esse osso ele machuca quando tem a artrose. E esse osso ele fica frágil quando tem a artrose. Ele fica tão frágil que funciona como se fosse uma osteoporose também. E aí ele quebra. Ele vai tendo umas pequenas fraturas. E quando ele vai fraturando, piora a artrose. Porque dá mais inflamação. E a inflamação, como eu falei, ela destrói a cartilagem ainda mais. Pior ainda, o corpo tenta curar essa fratura, tenta cicatrizar, né? Porque quebrou, a tendência do corpo é cicatrizar. Só que o corpo não consegue cicatrizar. Então é como se o osso ele ficasse quebrado e o corpo ele tenta cicatrizar, mas cicatriza errado. E por isso que o osso ele vai ficando deformado. Aí eu vou mostrar de novo os modelos aqui, ó. Então esse é o osso normal, né, sem artrose, esse com bastante artrose. Veja aqui que ele está bem deformado. Ele tem esses negocinhos aqui, ó. Essas levantadinhas aqui. Na coluna a gente chama isso de bico de papagaio. Mas o nome de verdade disso é osteófito. Osteófito. Esses osteófitos aqui são a tentativa frustra do corpo cicatrizar essa fratura do osso subcondral. Ele não consegue e aí tem o processo da artrose. Então isso é uma coisa que confunde, né, osteoporose com artrose. Então, na verdade, quando tem artrose, tem uma osteoporose local, lá local. Já a doença osteoporose mesmo é a osteoporose no corpo inteiro, difusa. É outro mecanismo. O mecanismo é diferente, a doença é diferente, mas existe sim uma relação entre elas. Outra coisa é que as duas doenças acontecem em idoso. Então é super comum o idoso ter as duas coisas mesmo, né? E uma coisa vai piorando a outra. Inclusive, já foi observado em estudos que pessoas com artrose têm mais deficiência de vitamina D. E a vitamina D ela está relacionada à produção de osso e está relacionada à osteoporose. A primeira coisa que a gente faz quando o paciente tem osteoporose é o quê? Suplementar a vitamina D. Isso mostra a correlação da vitamina D com a osteoporose. E também existe alguma correlação da vitamina D com a artrose. Não só por causa da idade e tal, mas existe uma relação. Os mecanismos de como a artrose surge, eles estão relacionados ao metabolismo da vitamina D. E aí a gente entende também por que ondas de choque ajudam a tratar
artrose. Quem tem muita artrose lá no joelho, por exemplo, você aplica onda de choque e melhora a dor. Por quê? Porque você trata o osso, aquele osso subcondral que está fraco, fraturado, tá frágil, né? E aí as ondas de choque, elas fortalecem esse osso e com isso melhora a dor da artrose, né? Não dá para tratar, por exemplo, a osteoporose, né, com onda de choque, porque é uma coisa mais generalizada, a doença generalizada. Já a artrose não, ela é bem focal, então você consegue fazer as ondas de choque. E também existe um outro motivo porque você consegue usar as ondas de choque na artrose. Porque quando você tem artrose, ocorre a deformidade, dor, e com isso o paciente ele começa a ter uns desbalanços na musculatura. Ele deixa de apoiar, por exemplo, na perna que está doendo e apoia mais na outra perna. E isso muda o jeito que a pessoa anda, acaba atrofiando a musculatura, inflama o tendão. Então a artrose, além de ter problema no osso, acaba dando problema nos tendões. E esses problemas nos tendões, né, a tendinite, ela pode ser tratada com as ondas de choque. Então as ondas de choque têm dois efeitos aí, né? Ela desinflama os tendões, desinflama o osso, que acaba ficando inflamado pela fratura, desinflama a cartilagem, né? E induz a proliferação, a produção de mais osso, a cicatrização do osso que está frágil por causa da osteoporose do osso subcondral, ali machucado. Então vejam que tanto a osteoporose quanto a artrose acabam produzindo outras alterações secundárias à doença mesmo, original. A osteoporose, como ela provoca aquelas fraturinhas da coluna, vão provocando deformidade, perda de massa muscular e alteração na mecânica do indivíduo, de como ele se movimenta, a função dele, acaba dando dor em outras partes do corpo também. E a artrose, mesma coisa, como tem dor lá localizada, por exemplo, no joelho, acaba que o indivíduo vai sobrecarregando outra articulação, a musculatura daquele joelho vai ficando mais fraca, aí dá um desbalanço muscular e acaba descompensando tudo. Então, apesar dessas doenças serem distintas no mecanismo, elas têm muita correlação entre si. E essa é a causa da confusão, desse mito aí de osteoporose e artrose, né? Qual que é a diferença? E o tratamento tem uma coisa muito interessante também. O tratamento mais importante das duas doenças é atividade física, fortalecimento muscular. É o músculo que vai dar a força de sustentação para o osso, para a articulação, que seja. O músculo, por mecanismos ainda que a gente não conhece, ele consegue fortalecer bem os ossos e aí ajuda no tratamento tanto da osteoporose quanto da artrose. O músculo ele ajuda a absorver os impactos, por isso também que melhora a dor da artrose. E o músculo ele serve como prevenção da osteoporose e da artrose. Então fazer atividade física desde pequeno, melhor ainda, né? Fazer atividade física previne o surgimento de artrose e osteoporose. Lógico que você não vai fazer atividade física de forma exacerbada, de forma errada, porque aí a atividade física feita de forma errada vai favorecer o surgimento de artrose. Mas uma atividade física bem feita, controlada, ela serve como prevenção das duas doenças e tratamento das duas doenças. Outros tratamentos aí para osteoporose e artrose, aí sim eles são diferentes, né? A osteoporose, como eu falei, faz suplementação de vitamina D, de cálcio e tem outras várias medidas. E da artrose, além do que eu já falei das ondas de choque e dos exercícios, tem outras medidas também, como alguns medicamentos, bloqueio de nervos, etc. Mas o princípio básico, que é a atividade física, é comum às duas doenças. E aí, fazendo uma propaganda ainda maior da atividade física, que eu acho que a atividade física tem que fazer propaganda mesmo, são os outros benefícios. O idoso, né? No caso aí vai ser o idoso, ele aumenta o equilíbrio, então previne quedas, que aí previne fraturas. Aumenta a coordenação motora, então o movimento dele é melhor.
ele gasta menos energia para fazer um movimento, menos risco de traumas também, de queda por causa disso, a coordenação motora é melhor, e melhora a parte psíquica da pessoa. Fazer exercício faz bem para a mente e para o corpo. E a mente está muito relacionada à dor, porque um indivíduo com depressão, mais triste, que fica mais em casa, não se relaciona bem, ele tem mais dor, porque isso libera alguns neurotransmissores que estão relacionados à dor. Inclusive, está ainda em desenvolvimento nas pesquisas o conhecimento de que o sistema nervoso central, o cérebro, ele está relacionado à produção de dor da artrose. Então, fazer atividade física, veja que melhora todos esses aspectos, tanto psíquico quanto físico. Então, um motivo para fazer atividade física. Então, você aí que é idoso, não sabe se tem osteoporose ou se tem artrose, vá ao ortopedista, saiba do seu diagnóstico, faça o tratamento, saiba que você vai ter que fazer atividade física, saiba que existe sim tratamento para osteoporose e para artrose. Para artrose também há outros tratamentos de artrose, tem viscosuplementação, uso de nutracêuticos, plasma rico em plaqueta, tem um monte de tratamento aí para você. Você que não é idoso ou que não tem artrose, osteoporose, previna-se, faça atividade física, vá também ao ortopedista, faça atividade física supervisionada por um educador físico. E se você já tiver alguma lesão precursora de artrose, por exemplo, lesão de menisco, de cartilagem, tem tratamento sim. Seja ele cirúrgico, por exemplo, uma sutura do menisco, que é costurar o menisco, ou não cirúrgico, por exemplo, a viscosuplementação. Então veja aí para cuidar da sua saúde e ter uma boa velhice, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, de acessar o meu site www.ortopedistajoelho.com.br. Escreva aí nos comentários dúvidas, sugestões, tá bom? E mantenha sempre em contato aí, up to date com as novidades, beleza? Um abraço, até mais.